Ok. Bom, gente, mais uma vez, Selma, obrigado pelo convite. É sempre um prazerzão estar aqui com vocês. E agora, com esse espírito de estar focando nas apresentações em coisas associadas com a OBA, eu acho legal a ideia de correlacionar. Talvez a gente vamos atrair um público mais específico, né, nessa apresentação. E esse pessoal que está chegando de fora novo aí, valeu por estarem aqui, a presença de vocês também, tá? Então, como a Selma falou aqui, eu sou o professor Marildo, sou professor aqui do Departamento de Física da UFES, faço parte do mestrado em ensino de astronomia, sou doutor em astrofísica, sou físico, né, de graduação, e a minha pós-graduação toda em astrofísica, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E essa apresentação que eu vou fazer aqui hoje para vocês, na verdade, ela é motivada pela chegada do Perseverance, né? Da sonda do rover novo que estava indo para Marte, né? Do ano passado, que estava para chegar entre 2020, como já perdi a nota, de 2021, tá? Então, ela é motivada por conta disso, e daí eu fiz essa apresentação no intuito de estar promovendo, na verdade, essa chegada desse novo veículo para a exploração de Marte, tá? Então, aí montei isso e desde então estou com ela pronta para justamente falar desse planeta que é um dos principais focos das agências espaciais, principalmente a americana e a chinesa. Em particular, essas duas agências têm trabalhado muito no sentido de estarem tentando entender Marte com o intuito de prepararem para o futuro, né, toda uma infraestrutura para um processo de visita humana a Marte. Tá? Então, essa palestra vem no sentido de apresentar para vocês coisas antigas e coisas novas que estão rolando em Marte. Tá? Então, vou colocar aqui, tá, Selma, a apresentação. Ok. Estou aqui. Tela inteira. Né? Tela inteira. Me avisa aí quando tiver minha tela. Minha tela já foi. 1, 2, 3. O Loft está aí, né? Chegou aí a apresentação? Chegou, está bonito. Pronto, tá aqui, ó, acabei esquecendo de tirar esse negócio do Colégio Agostinho Estadual, o Agostinho Froz da Mota, né, que é o colégio que a gente faz trabalho com o Jorge, lá em Mata de São João, né, então foi lá que nós fizemos uma das apresentações, acabou ficando aqui. Então, tá aqui meu nome, meu e-mail tá aqui, para quem tiver em contato para alguma apresentação que a gente faça na escola de vocês, ou coisa do tipo, nós temos o projeto, o Wesley tá aí, junto aqui, está na plateia aqui, faz parte da equipe que trabalha com a gente no projeto Planetário Itinerante nas escolas da Bahia. Então, como a Selma falou, né, as apresentações no planetário ainda estão inviáveis. Enquanto estiver rolando a pandemia, né, o planetário não é um ambiente adequado para que nós reunamos pessoas dentro dele, então não estaremos fazendo a apresentação esse ano, e daí a continuidade dessas apresentações via online, né? Nas escolas. Então, se tiver algum professor aqui que tem interesse, é só convidar a gente, que a nossa equipe está aqui para estarmos com vocês. Tá? Então, como eu falei, né, eu faço parte do mestrado profissional em ensino de astronomia e do departamento de física aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana. Meu doutorado, como eu falei, foi no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e depois fiquei 10 anos lá no INPE, trabalhando, mestrado, doutorado, pós-doutorado, na área de astrofísica estelar, trabalhando com estágios finais de evolução estelar, e hoje eu trabalho, além de trabalhar com essa questão de estrelas também, eu também trabalho com exoplanetas, que é um projeto que eu comecei no início dos anos 2000. Então, gente, a ideia de falar de Marte, não que os outros planetas no sistema solar não sejam focos de interesse, todos eles são interesse. Então, principalmente com essa questão dos exoplanetas, ou seja, planetas fora do sistema solar, ficou cada vez mais importante ainda nós entendermos bem
os planetas do nosso sistema solar, porque o que nós tínhamos antes como um único exemplo de sistema com planetas na nossa galáxia, no universo, era o nosso sistema solar. E isso hoje já não é mais verdade. Hoje nós temos cerca de 300 outros sistemas planetários, ou seja, estrelas que possuem planetas ao seu redor, com mais de um planeta, tá? E mais de 600 objetos, acho que o número é mais ou menos por aí, tá? Então é um número relativamente grande. Desculpa se a informação não está precisa, mas é um número maior do que 600 sistemas. Né? E entender o processo de formação planetária e como são os planetas virou essa demanda, porque com essa descoberta e a qualidade das informações que começam a chegar até a gente, elas por vezes são coisas que podem ser parecidas com o que nós temos aqui no sistema solar, mas podem ser diferentes. E aí nós queremos saber o que é diferente, o que é semelhante, e daí a importância de nós estarmos entendendo isso. E além disso, Marte talvez seja, aqui no sistema solar, próximo da gente, né, o único planeta que nós teríamos condições de irmos até ele, tá? Em condições assim não muito extremas, tá? Então, claro que você pensar em temperaturas com menos 70 graus a gente tem aqui na Terra, tá? E há pessoas que vivem nesses locais, ou pelo menos durante um certo período, vivem em locais próximo de menos 70 graus, tá? Não é legal, mas os caras vão lá, vivem lá, fazem coisas lá, trabalham lá, tá? Bom, a diferença que são a questão da pressão. A pressão é super baixa em Marte, né? Isso é um problema. A baixa densidade da atmosfera também é um problema. É uma atmosfera muito tênue, né? E isso gera uma exposição muito grande, tanto a partículas microscópicas, né? Partículas que vêm e penetram na atmosfera e não queimam, como acontece aqui na nossa atmosfera, né? E raios cósmicos, tá? Radiação, de uma forma geral. Tá? Então, Marte tem alguns problemas, alguns desafios, e nós estamos aprendendo. Então, eu vou falar hoje sobre o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos utilizando para aprender a respeito de Marte. Tá? E eu vou fazer isso contando um pouco da história de como é que começou essa questão de exploração de Marte, até chegarmos aos dias de hoje, tá bom? Bom, como de costume, Selma costuma deixar as perguntas para serem feitas no final, né? Eu até prefiro também, mas se tiver alguma demanda muito extrema, me avisa, e se cair também me avisa, tá, Selma? Por favor, tá? Tá, aviso sim. Então, pronto. Então, começando aqui, explorando Marte, tá? Bom, aqui tem algumas informações básicas a respeito de Marte, né? Então, Marte tem um período, um ano, que é praticamente o dobro do nosso. A inclinação do polo de Marte é meio parecida com a nossa, tá? E a outra curiosidade é que um dia de Marte é mais ou menos parecido com um dia nosso. Enquanto o nosso tem 24 horas, Marte tem 24 horas e 40 minutos. É um pouquinho mais, tá? Então, a incidência de radiação por conta da distância, né, é 38% menor do que a da Terra. Tá? Bom, como eu falei antes da atmosfera, a atmosfera é extremamente pouco densa, né, de forma que a pressão atmosférica, enquanto que praticamente quase que 100 ordens de grandeza menor do que a nossa. Tá? Então, isso é um problema, enquanto que a atmosfera é praticamente dominada por CO2, partículas como o hidrogênio, em particular o hidrogênio aqui, foi praticamente expurgada por conta do vento solar. Partículas leves têm uma velocidade de escape suficiente para escapar do baixo campo gravitacional de Marte, dentre outros. Então, por isso, esse é um dos motivos pelo qual a atmosfera é muito tênue, né? Ou seja, a pouca massa não tem muita competência para segurar gravitacionalmente os gases na atmosfera, que acabam escapando quando eles atingem a velocidade de escape de Marte. Tá? Então, isso aqui são informações físicas do planeta. E, só do ponto de vista histórico, né? Então eu vou falar aqui, em particular, começar essa história com o Tycho Brahe. Tá?
Então, por conta das observações feitas por ele, que acabaram levando com que o Kepler, né, em 1600, iniciasse seu trabalho de construção do modelo planetário do sistema solar, tal qual nós conhecemos hoje. Então, para mencionar assim essas ideias do Tycho Brahe, o Tycho Brahe, quando tinha 17 anos, ele escreveu isso aqui, tá? Que ele tinha estudado todas as cartas do céu disponíveis de planetas e estrelas, né? E essas cartas elas não coincidiam com as feitas por outros astrônomos. Então, o fato é que essas pessoas utilizavam vários métodos e vários tipos de medidas, e o fato é que todas elas acabavam se desconcordando, e isso era um problema. Então, nessa época, o Tycho Brahe falou, né, que é necessário que seja feito um projeto de longo termo, de longo tempo, né, longa duração, com objetivos de mapear o céu, isso conduzido em uma única localização por um período de tempo longo, vários anos. Tá? Isso ele falou em 1563. Então, e aí, ele promove, ele era um exímio construtor de instrumentos astronômicos na época, não existia telescópio, tá? Nessa data, o telescópio vai aparecer aqui em 1609. Então, ele inicia, por volta de 1853, 1582, um conjunto de observações que iria até 1596, 1597, mais ou menos, quando ele morre, tá? E o Kepler acaba herdando as observações dele, e aí Kepler utiliza essas observações que vocês estão vendo. As observações de Kepler, gente, são esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, onde nós plotamos sobre esses pontinhos agora a linha em vermelho. Essa linha vermelha é um modelo da variação da posição no céu de Marte. Então está escrito aqui declinação em graus ao longo do tempo. Tá? Isso era o que era uma das características observadas no então chamados planetas. Planetas significa antes. Isso porque, enquanto as estrelas percorriam um caminho praticamente homogêneo, todas elas mantendo as suas distâncias relativas entre si as mesmas ao longo do tempo, já o Marte perceptivelmente não tinha um comportamento que às vezes ele ia para frente em relação a essas estrelas, para frente no sentido de ter um deslocamento angular no céu numa direção, e daqui a pouco ele tinha um movimento contrário. Então, esse movimento meio errático, né, é que vai fazer despertar o interesse de Tycho Brahe e, posteriormente, Kepler. E vão ser essas observações que Kepler vai utilizar para escrever as leis do movimento planetário, ou seja, as leis de Kepler, a lei de que as órbitas são elípticas, a lei de que existe uma relação entre período e tempo, e de que a lei das áreas, onde os planetas varrem no plano da sua órbita, né, em relação ao Sol, que se encontra numa desses pontos, dos focos dessa elipse do qual é feita a órbita, ele varre uma área, como se o vetor posição ligando o Sol até um ponto da trajetória dele, na órbita do planeta, produz uma área entre duas épocas. Isso, se você medisse isso ao longo de qualquer outra área, em qualquer outra época, qualquer outra posição, onde as áreas fossem iguais, os planetas percorreriam essas áreas em tempos iguais. Tá? Então, isso aqui vai ser fundamental para o nosso entendimento de universo. Vai ser essas leis, junto com o trabalho de Copérnico e junto depois com as observações de Galileu, que vão fazer com que nós passemos a ter, né, uma visão onde a Terra não é mais o centro do universo e começamos a adotar um modelo heliocêntrico. Tá? Então, para mim, tá, isso aqui é uma coisa pessoal, as observações de Marte começam com esse trabalho. E foi ele que eu acabei de escolher como sendo o marco histórico para poder falar de Marte. Pouco tempo depois, então repara que em 1636, já passado o advento do telescópio de Galileu, começam a ser feitos, o telescópio vai evoluindo, e são feitas as primeiras imagens de Marte. Então, essa aqui, imagem no sentido de que elas eram desenhadas, tá, gente? Então, o indivíduo olhava lá no telescópio, ia lá, fazia um desenhozinho,
E essa aqui é a primeira que se tem registro, né? Então, foi feito por São Francisco Fontana, 1636, e vão continuar outras imagens sendo feitas. Essa aqui, Christian Huygens, já com telescópio melhorado, onde ele já começa a representar estruturas. Aqui vocês têm a comparação do desenho de Huygens em 1659 e de imagens recentes feitas de Marte, tá? Imagens reais. Então, mostra aqui como é que ele representava essas estruturas que ele observava nos telescópios dele. Vamos lembrar que Huygens, eu imagino que nessa época ainda está utilizando telescópios refratores, ou seja, utilizando lentes. Ainda não temos o advento dos telescópios feitos de espelhos. O Newton, por volta dessa época, o Newton está apresentando o projeto do telescópio newtoniano refletor dele, mas essas observações, tenho quase certeza que foram feitas com os telescópios gigantescos que eles começaram a utilizar para observar esses objetos. Tá? Pronto, Cassini também é o cara que deu nome a divisão, né, que existe entre os anéis de Saturno. Tem as divisões de Cassini, né, que deu nome também a uma sonda que foi vasculhar esses planetas gigantes do nosso sistema solar. Então, Cassini também deu sua contribuição, vai ter alguns desenhos também, algumas das imagens reportadas por Cassini. Então, como vocês podem observar, Marte passou a ser um dos focos de interesse, tá? Dos pesquisadores ao longo dos anos, desde que o Tycho Brahe iniciou suas observações. E outro cara que vai ser bastante relevante, tanto que ele vai ter o nome de uma das planícies mais importantes de Marte, Schiaparelli, em 1887. A contribuição de Schiaparelli é que ele vai ser o cara que vai fazer o primeiro mapa da superfície de Marte. Tá? E aí, além dele fazer isso, ele percebeu que existiam várias espécies de canais nas observações dele, e aí ele sugere, tá? Ele sugere que esses canais seriam feitos por ETs, tá? Por seres extraterrestres. Então, ele sugere de existir a possibilidade de existir vida em Marte por conta dessas estruturas que ele julgava serem canais. Tá? Depois nós vamos ver que não se trata disso, tá? Mas essa ideia ela perdurou, para vocês terem 1887, até o início. Para vocês terem ideia, esse tipo de problema, introduzido pelo Schiaparelli, foi motivo de se iniciar as explorações, um dos motivos de se iniciar as nossas explorações espaciais. Os primeiros projetos de exploração espaciais vão ser voltados para Marte. Tá? E isso foi um dos motivos. Isso também não foi só por conta desse mapa que ele faz, mas também por conta dessa observação. Que observação é essa, né? Isso aqui é uma observação de espectroscopia. Ou seja, o que ele fez? Ele pegou o telescópio, colocou um prisma na frente da ocular do telescópio e decompôs a luz que veio de Marte. E ele fez o que nós chamamos de espectro. Essa decomposição da luz é registrada numa placa fotográfica e ali, dependendo da composição química que existe naquela fonte que está emitindo a radiação, vamos lembrar que a luz de Marte é uma luz do Sol que é refletida em Marte e vem em nossa direção. Marte, por si só, não tem luz própria. Tá? E aí, ele, olhando essa luz decomposta, ele presumiu que houvesse a existência de água. Tá? E aí, ele era muito amigo do Lowell. Deixa eu ver se aparece aqui alguma coisa. Lowell, está aqui. Lowell foi um dos caras que construiu, o famoso construtor de um dos grandes observatórios dos Estados Unidos no século passado. Tá? Ele tem um observatório que tem o nome dele, e o Schiaparelli era amigo desse cara, e no aniversário dele, do Lowell, ele deu de presente para o Lowell esse espectro. E nesse espectro tem assinaturas de água. Tem a assinatura da presença de água, que são essas raias escuras que vocês estão vendo aqui. E isso foi mais um dos motivos
que levou a se pensar que Marte teria água, e isso motivou também esse processo de exploração a Marte. Mas essa observação, na verdade, ela tem um problema. Ela foi uma observação que foi feita a uma altura, onde o telescópio estava apontando para uma altura relativamente baixa, ou seja, o ângulo entre a Terra e o céu era pequeno, e quando você faz espectro, essa decomposição da luz a esse tipo, a essa baixa altitude, você pega muito vapor d'água na nossa atmosfera. Então, certamente, esse espectro do Schiaparelli ele estaria contaminado com a assinatura de vapor d'água da nossa atmosfera, e ele imaginou que isso seria uma característica da atmosfera de Marte. De fato, não era. Tá? Mas vai ficar a ideia de que existe gente em Marte e que existe água em Marte. Tá? Ou seja, existem marcianos em Marte. Pronto, e aí o Asaph Hawld, em 1877, vai identificar dois corpos que vamos chamar de luas, tá? Que orbitam Marte, são dois pequenos... bom, difícil chamar essa... eles são muito pequenos comparados com a nossa Lua, por exemplo, tá? Que, aliás, a Lua é uma das maiores luas do Sistema Solar, mas são basicamente dois pedregulhos quando comparados com a Lua, esses dois luas de Marte, tá? Deimos e Phobos, que são, na verdade, como Marte, o nome Marte, Ares, né? Em grego, né? Significa, foi dado o nome devido ao deus da guerra, tá? E os filhos da guerra são o pavor e o medo, tá? Então, daqui o nome Deimos e Phobos vai no sentido de pavor e medo com relação a isso, tá? Por isso que eles têm esse nome. Aí começa a nossa saga espacial com relação a Marte. Então, para vocês terem ideia, o projeto Apollo, ele vai começar, né, na verdade, começa-se com o projeto Mercury, que emendaria com o projeto Apollo, para poder levar o homem à Lua. Né? Esse processo, na verdade, ele se inicia bem antes, inicialmente não com intenção de se ir para a Lua. O processo da corrida para a Lua começa a ficar para os americanos uma questão meio que de honra quando os russos conseguem colocar o primeiro veículo em órbita da Terra e, subsequentemente, eles conseguem colocar o Yuri Gagarin em órbita da Terra também. Então, aí eles começam a voltar o foco deles para conseguir algo que os americanos não tinham conseguido antes, ou seja, eles vão tentar ir para a Lua, ou seja, vão tentar levar um homem para a Lua. Mas antes disso, eles começaram esse projeto, o Mariner. E o Mariner tinha como objetivo mandar uma sonda para poder observar Marte. Tá? Então, é uma sonda que passaria pela Lua, mas depois iria na direção de Marte e iria pelo espaço adentro. E é essa sonda que vai produzir as primeiras imagens feitas de um planeta, feito da superfície de um planeta que não a Terra. Tá? Então, vai ser essa observação. Então, você tem aqui um mapa, essa sonda orbitou Marte, de forma a produzir essas imagens, tem várias fotinhas que vocês vão vendo aqui. Ou seja, Marte foi uma das primeiras visitas de um corpo celeste que não a Lua, tá? Ou seja, a primeira visita a um planeta que não fosse o nosso. Então, lembra? Então, só para tentar, tá? As Marines 1, 2 e 3 não conseguiram chegar a Marte, tá? Mas só a quarta conseguiu. Pronto, e essa aqui é uma das imagens feitas da Marine. Imagens em baixa resolução, né? Então, vocês imaginem, né, que nós estamos mandando uma imagem para viajar se tiver em conjunção com a gente, né? Quase 70 bilhões de quilômetros, né? De distância. Então, basicamente a metade do caminho da Terra até o Sol, basicamente é essa distância. E antes da Viking, os russos mandaram para Marte duas sondas, tá? Eles enviaram duas sondas, eu vou mostrar no final, mas aqui
acho que vão ter uma repercussão grande, vão ser as Vikings. Tá? Foram 2 Vikings que foram enviadas para Marte, e o curioso é que elas dão, as primeiras observações feitas por essas sondas, dão indício de terem encontrado alguma coisa orgânica em Marte. E uma delas observa isso, mas a outra não. E durante muito tempo vai ficar essa controvérsia sobre o que aconteceu com essas observações. O fato é que nunca foi confirmado, de fato, se essa observação de coisas orgânicas associada com seres vivos, de fato, foi uma observação verdadeira. Tá? Mas o fato é que a Viking faz parte dessa polêmica que ela gerou no início, ali por volta da metade da década de 70. E aí, durante muito tempo, Marte deixou de ser foco das nossas atenções. Então, só para... a NASA tinha iniciado aqui um ciclo no início da década de 70, logo depois, né, de colocarem os primeiros homens na Lua, né? Vai ter a missão Apollo, que vai ter a missão até 1972. Em 1972, eles encerram esses ciclos da missão Apollo, com os 12 astronautas que pisaram na Lua. E eles começam a focar seu interesse em satélites, em projetos puramente científicos. Tá? Então, começou, por exemplo, a era dos grandes telescópios espaciais. Eles começam no início da década de 70 com um pequeno satélite, o primeiro satélite científico, o Huro, e depois começam com o satélite Rio, voltado para estudar o universo em raio-x, dentre outros. Tá? E a Europa também, ali para o início da década de 80, também inicia sua fase de telescópios espaciais, mas a NASA começou a enviar objetos, missões para Marte também. Então, a Viking fez parte desse processo. E aí, depois desse boom, no início da década na década de 70, 80, na década de 90, houve uma mudança nas propostas de se explorar Marte, e foram enviados, isso aqui estou mostrando aqui essa foto do Pathfinder, com o Júlio, né? Foi o primeiro rover, o primeiro veículo feito para andar na superfície de outro planeta, foi esse aqui, que é um carrinho pequenininho, depois vocês vão ter ideia de comparação de tamanho, tá? Então, foi o primeiro rover aí para explorar Marte, em 1996. Aí, nessa ocasião, para a gente foi super legal. Eu tive a oportunidade de participar de alguns processos super interessantes dentro da astronomia quando eu estava no INPE. Então, esse aqui é um dos momentos. O outro foi o lançamento do telescópio Hubble, juntando com a colisão do cometa Shoemaker-Levy na superfície de Júpiter. Então, a descoberta dos exoplanetas. Então, eu vivi um momento de bastante interesse na astronomia sobre vários aspectos. Então, isso aqui foi uma coisa que eu tive prazer de acompanhar. E aí, né, eu fico imaginando, né, esse aqui não é parecido com esse não, mas são os que vão vir subsequentemente, né, e aqui os marcianos olhando, fazendo uma piada, essa aqui é uma charge, tá? Aí você, vocês sabem quem construiu isso? Porque eles são muito feinhos, né? Então, imagina se tivesse marciano lá e chegasse um negócio, uma catranqueira desse, um negócio todo estranho desse, né? Então, é uma piadinha. Então, só para comparar a sequência comparativa desse que eu mostrei para vocês aqui, isso aqui tem 65 centímetros, isso é um carrinho de brinquedo, praticamente, tá? 65 centímetros de comprimento. Então, está aqui comparando ele com os que virão subsequentemente. O Mars Exploration Rovers, que são 2 gêmeos, o Spirit e o Opportunity, que foram enviados em lados opostos para explorar regiões opostas. Aí depois, esse aqui já tinha 1,6 metros. Aí depois, a Fênix. O Fênix ele não era um rover, na verdade, tá? Ele era, na verdade, uma estação fixa na superfície de Marte, mas ele tinha 5,52 metros, ele tinha todo o processo de abrir sozinho, de fazer todo o processo que os rovers fazem, mas ele não andava.
e, subsequentemente, tá, o Curiosity. Então, isso aqui é desse aqui que sai a charge, tá? Que já tinha 3 metros, tá? 3 metros e 900 quilogramas, ou seja, saímos de 11,5 quilos e chegamos aqui a quase 1 tonelada. Pronto, então isso aqui foi o que nós fizemos em termos de superfície até mais ou menos o final 2010, 2015, mais ou menos. Tá? Então, eu vou dar o status disso, como é que está isso aqui para vocês ainda hoje. Aí, aqui está uma imagem, o Curiosity foi enviado, logo depois, como eu falei para vocês, do Spirit e o Opportunity. E, para chegar no ano passado, foi enviado o Perseverance. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Perseverance. Então, na verdade, enquanto esse aqui, o Curiosity, tinha o tamanho de um fusquinha, o Perseverance já vai ter um tamanho um pouquinho maior, o tamanho de um tanque, tá? E ele vai ter uma série, apesar da plataforma com a qual ele foi construído assim, muito parecida com a plataforma do Curiosity, ele vai ser maior e vai ter que carregar mais coisas com praticamente o mesmo peso, o mesmo custo. Ou seja, esse veículo aqui, o Perseverance, ele tinha que ter, por concepção, ele tinha que ter mais coisas, mas ser tão barato quanto foi o Curiosity, ou seja, o mesmo preço que o Curiosity. E ele leva com ele aqui um outro advento tecnológico, que é esse drone que vocês estão vendo aqui, indicado com o número 2. Tá? Eu vou falar um pouquinho, ele tinha instrumentos super interessantes em termos de tecnologia. Então, as câmeras de altíssima resolução, câmeras panorâmicas em alta resolução, que ele estaria levando, os dispositivos de análise de brocas integrados nesse braço aqui, com precisão a nível de cirurgia, com possibilidade de análise online e uma inteligência artificial acoplada nele. Então, esse aqui tinha uma inteligência artificial que está ajudando ele a tomar várias atitudes sozinho, enquanto ele se encontra no período que ele está sem comunicação com a gente. Então, vocês imaginam, gente, que Marte fica um certo período no lado oposto, em oposição a gente, ou seja, em oposição à órbita dele, ele fica atrás, no lado oposto ao Sol, fica atrás do Sol. Então, nesse período, e também entre os dias e noites em Marte, tem um período que ele fica sem comunicação com a gente. E nesse período ele não pode ficar parado, então ele tem que ter como fazer comunicação com a gente, ser autônomo o suficiente para fazer coisas enquanto ele está nesses períodos, tá? Então, só para falar um pouquinho do experimento, a Mashcam, como eu falei, né, é uma câmera panorâmica de altíssima resolução, a Supercam, né, um imagiador com precisão micrométrica, uma estação meteorológica, um radar de profundidade. O radar de profundidade, a ideia dele, depois vocês vão ver que do chinês é mais ou menos a mesma ideia, ele tem competência de fazer um mapeamento até 100 metros de profundidade. Tá? O MOXIE, que é um dos experimentos construídos para produção de oxigênio, utilizando basicamente o mesmo princípio que as plantas usam, né? Pegar o gás carbônico, lembra que eu coloquei logo no início, na folha de início, de que Marte tinha atmosfera bastante CO2, então a ideia é utilizar o princípio que as plantas usam para transformar a CO2 em oxigênio, tá? Porque a ideia é de que quando nós chegarmos em Marte, nós já tenhamos vários dispositivos capazes de produzir oxigênio para a gente, para nós, humanos, em abundância lá, para que as pessoas que forem para as missões não tenham que levar reservatórios de oxigênio, ou seja, isso já esteja disponível lá. Vem um espectrômetro de raio-x, e a gente gosta de colocar nomezinhos legais, né? Ele leva o Sherlock, o Watson, em paródia aos nomes do Sherlock Holmes e o Watson, o assistente dele, com um espectrômetro de ultravioleta, uma câmera acoplada, e assim como o Pixel,
que é um espectrômetro de raio-x. Então, ele tinha vários artefatos tecnológicos de última geração que estariam incorporados nele. Então, para vocês terem ideia, né, em termos de comparação do Curiosity, por exemplo, que tinha 7 câmeras, aqui a gente já tem 23 câmeras com capacidade de zoom, algumas delas são capazes de fazer imagens em profundidade em 3D, porque utilizando câmeras estereoscópicas, né? O braço dele, que poderia se estender a mais de 2 metros, o helicóptero, o drone, o Ingenuity, e que ele teria essa aí aprimorado, que eu falei para vocês, e esse instrumento gerador de oxigênio. Então, são os grandes grandes goals, né? grandes potencialidades tecnológicas acopladas com o Perseverance. Essa daqui. Não, aqui não tinha nada. Aqui, uma imagem. A ideia do drone reside num problema tecnológico que nós vamos ter quando nós formos a Marte. Como eu falei para vocês, a atmosfera de Marte é bastante tênue. Então, os nossos drones, eles conseguem voar aqui com facilidade, porque a nossa atmosfera é densa. Então, nós conseguimos, através da utilização das pás, quando elas rotacionam em alta velocidade, através da interação das pás com a atmosfera, é que nós conseguimos transferir momento para as pás para fazer com que elas subam. Tá? Mas o problema é que em Marte, a atmosfera é pouco densa. Então, isso é um problema para um drone voar em Marte. Você não tem tanta matéria na atmosfera para você conseguir produzir a propulsão através da interação das pás com a atmosfera. Então, isso era um dos objetivos dele, fazer esse teste. É um drone super leve, então a ideia é que ele tem que ser a tecnologia. Então, daí a gente tem um ganho tecnológico muito grande, tá, gente? As pás têm que ser super firmes, ou seja, é um material de última geração de carbono, tá? Desses materiais feitos com nanomateriais, super leve e ele tem que rotacionar a uma velocidade bastante alta para poder arrastar o peso dele que está embaixo. Ele está levando alguns sensores e câmeras, né? Que vão ser coisas, e além da bateria, que são os painéis solares. Aqui em cima nós temos painéis solar, um painel solar aqui em cima, juntamente com as antenas, tá? Então, e as baterias que vão estar aqui alimentando, que é pegando a energia solar, que é coletada pelos painéis, é transformada em cargas elétricas, que é levada para ser armazenada na bateria para você utilizar a corrente elétrica para poder alimentar a eletrônica do drone, tá? Então, isso foi um desafio, tá? Então, e esse seria o primeiro veículo a voar de forma autônoma na superfície de Marte, de outro planeta. Então, seja, esse aqui foi um indivíduo que fez o primeiro voo autônomo em outro planeta. Então, tá aqui tá ele aqui, tá? Tá o Perseverance, e aqui tá aqui na pontinha aqui, o Ingenuity. E aqui é o Ingenuity fazendo um dos testes com rotores. Então, isso é um outro problema que existe em Marte, tá? Vocês reparem que os painéis aqui fotovoltaicos que estão aqui em cima, esses painéis estão cobertos de poeira. Então, isso é um problema para os painéis em Marte, tá? É que a poeira vai acumulando em cima disso e eles vão ficando cada vez menos eficientes por conta desse monte de poeira acumulada, tá? Isso é um problemão. Então, tem que ter uma vassourinha. Não temos ninguém que vá lá com a vassourinha para limpar isso. Então, à medida que a poeira vai se acumulando com o tempo, vai produzindo cada vez menos corrente elétrica, menos carga elétrica, e aí chega a um certo ponto que ela se torna um pouco eficiente. Tá? O período de vida do Perseverance era para ter sido encerrado lá pela metade do ano passado, mas eles acabaram... Do Perseverance, não, do Ingenuity, né? Mas eles acabaram prorrogando ele, eles conseguiram uma sobrevida dele. Então, seja, esse bichinho ainda estamos no ganho ainda com relação a ele.
Aqui, deixa eu ver se esse vídeo aqui funciona, é um videozinho. Vou mostrar ele fazendo uma análise num pedaço de solo. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se ele vai, está aqui. Então, achou aqui, então, uma amostrinha. Isso é outra coisa. O Perseverance, ele tem competência para poder pegar essas amostras que ele está coletando, ele vai deixá-las dentro de cápsulas. Tá? Elas vão ficar dentro de cápsulas e depois virar uma sonda para poder recolher essas amostras e trazer essas amostras de volta para a Terra. Tá? Então, em breve, essa sonda está sendo ainda projetada para poder fazer essa tarefa de trazer todas essas amostras de retorno à Terra. Então, aqui, só para vocês terem ideia, né, a gente está aqui, o dia em Marte, ele é chamado de Sols, tá? Então, o Curiosity já está em Marte a 3.417 Sol. Vamos lembrar, né, que um dia em Marte tem mais ou menos um dia nosso, então isso aqui já está mais ou menos aí, já tem quase 10 anos, né, que o Curiosity está operando, 365 mil daria 3.650, né? Já daria um ano, 10 anos. Isso aí está próximo de 10 anos nossos que o Curiosity está operando em Marte. O Perseverance já está aí com praticamente um ano operando. Aí junta aqui o InSight, aquele outro que é a plataforma, né, que está na superfície de Marte. E tem outras missões que estão orbitando o planeta, fazendo avaliações climáticas, tá? Esse site aqui da NASA, né, Mars Exploration Program, vocês encontram várias informações. Então está aqui o site aqui, mars.nasa.gov. Quem estiver interessado, obter informações desses rovers, dessas missões, é só acessar aqui que eles têm um monte de coisa interessante, de informação bacana sobre Marte, tá? Junta isso. Vocês estão me ouvindo aí, né, Selma? Beleza? Perfeito e claro. Pronto. Aí, uma dessas sondas é a Mars Express, então foi ela que fez a detecção na cratera Jazero. Essa cratera aqui é uma cratera onde se observou processo de erosão nas costas dela, então foi ela que fez, foi imagens de altíssima resolução, detecção de água nos polos de Marte, então foi e é uma sonda que é uma sonda que ela está orbitando Marte, mas não é da NASA, é da ESA, da Agência Espacial Europeia, tá? Aí está aqui, né? Aqui algumas contribuições aqui da Mars Express. Então essa aqui, repara que é a mesma cratera num período e aqui essa cratera em outro período. Então nesse período de degelo, aqui é uma das possibilidades de que aqui seja produzido água e que essa água escorra por esse vale que foi cavado aqui em algum tempo por conta desse material correndo pelas bordas da cratera, tá? Acrescentando aqui a Mars Odyssey, né? Também com objetivo climático também e de prospecção, né? Que é um dos interesses, é você fazer prospecção para os veículos subsequentes, tá? Aí vem essa aqui, já não é mais nem da ESA, nem dos Estados Unidos, é uma sonda dos Emirados Árabes Unidos, tá? É a AMAL, que significa esperança. Tá? A AMAL foi lançada aqui em 2020, foi recente. Então, em 2020, foi um bocado de coisa lançada para Marte. Então, por isso que eu acabei montando esse seminário, que era, de uma hora para outra, todo mundo resolveu mandar coisa para Marte. Tá? Então, existe interesses tecnológicos atrás disso, tá? Não é o sentido só apenas científico, então tem uma tecnologia que pode ser, tem um interesse mineralógico, que você pode ter possibilidade de extração de minerais interessantes, provenientes de Marte. Aí tem a Tianwen, que foi dos chineses, então também foi lançada em julho de 2020, já chegou em Marte, tá? Elas já chegaram certamente em Marte, a Tianwen já, certamente, tá? Então tá aqui, eu vou passar esse vídeo aqui também, que aqui é o longa marcha, o foguete longa marcha lançador da Tianwen, que carrega um drone também. Vou voltar aqui, onde é que tá? Aqui embaixo. Isso.
Bom, aqui já é uma animação, tá? Aqui a imagem é feita do rover descendo na superfície de Marte. Então, esse aí é o Zhurong. O Zhurong, que é o rover dos chineses. Ele também tem um radar de penetração tal qual o Perseverance. Visível e invisível, como infravermelha e ultravioleta. Os últimos experimentos confirmam que China e Estados Unidos competem pela exploração de Marte, investindo pesado em pesquisas. Essa aqui é a Tianwen, que a Tianwen ela fica em órbita, ela não desce em Marte, tá? Ela fica em órbita porque ela é o satélite que vai ser responsável pela transmissão das informações que vão vir do rover. Pronto, então só para situar vocês como que está o status do lançamento de missões para Marte, botam números aqui, né, por ano. Década de 60, 12 missões, década de 70, 11 missões, aí teve aquela redução que eu falei para vocês na década de 80, 2 missões, aí começa a retomar novamente na década de 90, né, e hoje, né, aí nós temos um número aí que é em média de 7 a 8 missões que são enviadas para Marte quase que a cada 10 anos, né? Então estamos nessa média. Países que já mandaram sondas ou rovers para Marte, né? China, Índia, Japão, Rússia, a Rússia depois União Soviética, antes, né? Os Estados Emirados Unidos, né? O Reino Unido, os Estados Unidos e a União Europeia, tá? Então, existe uma corrida grande de várias nações hoje em dia para entender Marte e explorar Marte, assim como a Lua, tá? Então, hoje em dia, tanto Lua quanto Marte são 2 focos de interesse tecnológico. Aqui é um mapa, isso aqui é legal, isso está lá na Wikipedia, um mapa interativo para você identificar os rovers e plataformas que estão na superfície de Marte, tá? Então, se eu apertar aqui o link aqui para ir para a página, então clicou nela aqui, aí a gente vai para a página, aí está ela aqui, lá na página da Wikipedia, aí você passa em cima, deixa eu ver, colocou aqui em cima, deixa eu ver se apertando vai. Aqui, ó, você coloca o mouse em cima e abre, qual é? Aqui, por exemplo, é o Zhurong. Quem é que está nessa região? Em que região? Ele está aqui, nessa parte externa, dá para ver, deixa eu ver se tem um nome, se a gente consegue ver o nome, na Utopia Planitia. Aí, enquanto que mais para frente aqui, ó, o Curiosity ainda operando. Olha só. Então, ele está em outra localização. Onde é que ele está? Na Terra Sabai. E assim, sucessivamente, para os outros rovers. Então, repara, previsto aqui para os próximos anos, né? Para o ano que vem, a princípio, a gente não sabe se isso está dentro do cronograma, tá? Se chegar lá, o ExoMars Rover, que vai ter o nome de Rosalind Franklin, né? Bom, tá previsto, tá? Aqui, as outras sondas de 2008, e tem outras plataformas fixas. Então, só para vocês terem ideia, aqui está a Viking, 1976. Aqui vem, deixa eu ver outra aqui, essa Mars 3, tá vendo? Mars 6 e Mars 3 são missões dos russos no início da década de 70, 73 e 71, tá? Então, já eram objetos colocados pelo homem na superfície de Marte. Pronto, tem aqui vários outros. É só clicar em cima, que você vê, além de identificar a localização, você
também identifica. E aqui tem um mapinha mostrando quais são que estão ativos e os que estão inativos, tá? Então, amarelo e cinza claro são inativos, azuis são landers ativos, por exemplo, o Insight está ativo, rosinha inativo, ou seja, o Opportunity já está inativo desde 2004, o Sojourner também, foi lá o primeiro roverzinho, né? O Spirit, mas o Curiosity, deixa eu ver se vocês acham, o Curiosity, Spirit e Opportunity, eles foram mandados na mesma época, são gêmeos, né? Estão os dois inoperantes já, e aí os ativos ainda continuam aqui, o Curiosity, o Perseverance e a Zhurong, né? Deixa eu ver mais o que. Voltando aqui para a apresentação. Não é isso aqui não é meu antivírus. Isso. Bom, gente, era basicamente isso que eu tinha que falar. Então, o nosso objetivo aqui nos próximos anos, até o final dessa década, nós temos já um prospecto para metade da década de 30, uma missão tripulada. Então, e a ideia de todos esses veículos que estão sendo enviados para Marte, ele tem essa ideia de fazer a prospecção, ver quais são os locais interessantes, tanto do ponto de vista de prospecção de água, de minerais e regiões de interesse, para que nós coletemos, né, coisas de Marte no retorno dessas possíveis missões. Né? Então, isso aqui é só um exemplo, isso aqui é uma fotografia ilustrativa, tá? É uma concepção artística desse tipo de coisa. Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Falou! Joia! Então, aqui, ó, primeira pergunta aqui, tá, do Thiago. Vai ter sorteio de passagem para Marte no final. Então, Thiago, eles costumam, a NASA, nesses projetos, a ESA também faz isso, eles costumam fazer uma atividade de divulgação desses projetos. Então, eles abrem um site onde você se inscreve e você tem um passaporte. Tá? Então, eu tenho lá os passaportes da missão do Insight, eu tenho o passaporte da missão do Perseverance. Então, eles acabam fazendo ações tipo a seguinte coisa. Por exemplo, recentemente eu fiz da Lua, e a ideia é que vão mandar uma missão para... a missão Artemis, né? A primeira fase da missão Artemis. Então, eles vão mandar um satélite para poder ficar orbitando a Lua. E nesse satélite, no Drive, vai o nome da pessoa. Então, por exemplo, lá no Insight e no Perseverance, os nomes eles foram gravados nos chips. Então, meu nome está gravado lá em Marte, entendeu? Em 2 daqueles rovers, tá bom? Então, eu estou lá. Aí, sempre que eles fazem essas promoções, eu fico de olho, né? Eu me inscrevo, ou seja, já fui para 3 missões. Olha aqui, ó, eu já coloquei aqui, ó, no chat, coloquei lá a passagem para Marte ali, ó. Já tem aí? De qual que é? Não sei esse aqui, ó. Send your name. Isso, exatamente. Procura da Artemis também, que eu acho que da Artemis é possível que o da Artemis ainda esteja aberto. O da Artemis é para a Lua. Olha aqui, ó. Eu só compartilha com a galera aí. Compartilhar aqui, ó. Peraí, olha aqui, ó. Aqui, ó, eu já... Não, Wanderson. Não tem como observar daqui da Terra, não. Aí, peraí, rapaz, não tem esse, não. É a Future. Eu sei, a missão é a Future. Pô, que legal, eu quero muito. São 2 luas, Chayane. Deimos e Phobos, tá? Legal, Jorge. Manda o link aí. Não deixa ele mandar, não. Já botei ali. Tá no chat. Aí, Thiago, a gente pode ir. Legal. Eu tenho uma outra pergunta aqui, Marildo. Fale, Thiago. Deixa eu ver aqui que eu anotei a pergunta, peraí só um pouquinho. A questão é a seguinte, lá você falou que tem algumas sondas lá que elas recolhem material. Isso. E que a ideia depois é mandar uma outra sonda lá para pegar e trazer para a Terra. Aí, assim, será que existe a possibilidade
de esse material marciano ter algum micro-organismo e trazer esse micro-organismo para a Terra? Mas é essa a ideia, se tiver, trazer. É essa a ideia, Tiago. É porque isso pode ser bom ou ruim, né? Não, sim. Mas vamos lembrar, recentemente, então, só para ilustrar esse tipo de preocupação que se tem, tá? Quando nós fomos à Lua, nós trouxemos da Lua não sei quantos quilos de material da Lua. Um monte. Um monte. Tem 2 cápsulas que somente agora foram abertas. Somente agora. Por quê? Eles, quando os outros materiais, o material que eles não tiveram preocupação de isolamento hermético, etc., eles trouxeram para poder fazer análise geológica pura e simples, tá? Mas essas 2, elas não foram abertas antes porque esperava-se que fosse desenvolvida a tecnologia. Isso foi feito na década de 70, vamos lá lembrar, né? Ou seja, das missões Apollo, né? Que fosse desenvolvida a tecnologia suficiente para que essa coisa fosse aberta em segurança agora, que não com perigo apenas de contaminar a gente, mas de não contaminar as amostras. Tá? Porque a grande preocupação que a gente tem é que quando a gente abre essas coisas, a gente está abrindo num ambiente super controlado, sabe? Dentro de câmeras que são de manuseio, tá? Hermético. Então, você não tem preocupação com relação à segurança. Vou dar um exemplo, tá? Aqui no Brasil, a gente tem lá o Laboratório de Integração e Testes do LIT, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bicho, a segurança para você entrar nesses lugares são aqueles lugares que como é que é? Uma partícula por sala limpa. Cúbico. Então, né? Sala limpa. Né? É um negócio assim que você tem as câmeras de vácuo, que você tem que fazer os testes de satélite, elas têm que ter condições de fazer vácuo compatível com o vácuo do espaço. Porque os satélites têm que ser testados aqui nas mesmas condições que eles vão encontrar no espaço. Temperatura, pressão. Então, ou seja, essas condições a gente consegue fazer com bastante segurança aqui. Então, isso não é uma preocupação com relação a isso, tá? Tá certo. Obrigado e parabéns pela apresentação. Obrigado, Thiago. Estamos aqui à disposição, massa. como eu falei antes, é sempre um prazer estar aqui falando. Alice... Acho que tem um montão de perguntas, né, Jorge? Hã? Tem um bocado de pergunta aí. A Alice Bonfim, ela perguntou aqui, já faz um tempinho, se já não haviam encontrado gelo em Marte e por que água é o mais importante? Bom, porque nós precisamos de água, tá? Então, a primeira coisa, quando nós pensamos em água, são 2 motivos. Um, que nós precisamos de água, e a outra, que a água é um dos ingredientes fundamentais para a existência de vida. Então, uma das coisas que nós estamos procurando em Marte é a possibilidade de já ter tido na fase biótica de Marte, que Marte hoje é um planeta envelhecido, tá? Nessa fase biótica, Marte pode ter tido oceanos, tá? Pode ter tido mares. E daí, nesses oceanos, nesses mares, você ter desenvolvido vida. Então, esse é um dos objetivos. Encontrando água, você aumenta a possibilidade de existência de vida. E hoje a gente sabe. Hoje sabemos que nós temos água em vários tipos de estados, né? Nós temos água incorporada, uma espécie de salmoura que você encontra nesses gelos que você tem. Então, uma das coisas que a gente vai ter que aprender é como dessalinizar essa água para ela se tornar utilizável por nós, não apenas para consumo de bebê, mas para possível agricultura também. Uma das coisas que nós vamos ter que fazer quando nós chegarmos em Marte é nós conseguirmos plantar coisas, tá? Então, isso é uma das coisas importantes. Então, daí a preocupação de se você saber o que é esse gelo de Marte. Então, não é apenas descobrir que tem gelo. Isso a gente descobriu, beleza. Agora, esse gelo é de quê? Né? Então, é isso que a gente quer saber, de que é feito esse gelo. O Samuel aqui fez uma pergunta nesse sentido também, que se já existiu vida em Marte. Mas aquele negócio, se tem água, talvez, quem sabe, tenha existido vida em Marte. Né? E aí a ideia de nós, essas amostras que nós estamos procurando, não são apenas amostras geológicas, mas são amostras que ela vem no intuito de tentar encontrar justamente esses micro-organismos ou fósseis desses micro-organismos que o Tiago comentou. Então, é nessa ideia. Nós encontramos resquícios de vida em Marte.
Porque aí seria nós encontrarmos evidência de vida em outro planeta que não o nosso. Né? Que isso seria uma coisa fundamental para o nosso entendimento do universo, para responder a pergunta, né, se é só aqui na Terra que tem vida. Então, essa é uma das perguntas que está por trás desse projeto. Sobre isso aí que vocês falaram, tu e o Thiago, tá? Só uma coisa que é interessante, tá? Que não tem nada a ver com Marte, propriamente dito, né? Mas foi um negócio que saiu já na National Geographic, que ali naquela região da Sibéria é muito comum os caras acharem na realidade, cadáveres de mamutes em excelente estado de conservação, até com carne. E um grande problema daquilo ali é você analisar e colocar esses restos de animais de uma forma para analisar, né? Sem destruir, né? Sem destruir. E outra coisa, o medo que existe também é que se tem algum micro-organismo ali que possa reviver depois desse mundaréu de tempo, né? E a gente provocar uma catástrofe por aqui. Exato. Assim como nós levarmos um vírus, né, para a gente... Já que nós estamos destruindo com o vírus esse planeta aqui, vamos destruir Marte também, gente. Vamos para lá contaminar Marte também, Lua, Marte, vamos contaminar esse universo. Aqui tem o Wesley, ele perguntou qual é a expectativa para a primeira viagem tripulada para Marte. É para a década que vem, década de 30. Então, as expectativas são nessa. Esse é um dos motivos pelo qual está aumentando cada vez mais o número de missões, né, para poder nos instrumentalizarmos, entre aspas, né, de forma mais adequada. Né? Uhum. E aquele negócio, o Eberton Rios, né, ele fez também uma pergunta aqui que se, nesse sentido mesmo que eu acho que tu acabou de mencionar, se existe a possibilidade de enviar nos micro-organismos para lá, né? Claro. É muito possível. Não, não só sem querer, mas também por querer. Né? Então, vamos lá. No processo de terraformação, nós precisamos de bactérias. Para enriquecimento de solo, é necessário bactéria. Né? Os nossos solos eles têm um mar de bactérias que são necessárias. Tanto que na sua plantação, se as bactérias da sua plantação morrerem, acabou a plantação, né? Sim. Então, nós precisamos levar bactérias, tá? Então, tenha isso em mente. Se um dia a gente conseguir fazer a terraformação. Né? Exato. Não, e mesmo no processo que nós vamos ter que plantar algumas coisas lá. Vamos ter, os caras que vão ficar lá 6 meses, eles vão ter que começar a fazer experimentos com plantações em Marte. Então, isso aí vai ser um processo, vai ter que ser desenvolvido. O Carlos Magno Aragão, aqui, ele levantou a mão aqui. Fala, Carlos. Oi, boa noite. Essa questão da plantação é bem retratada no filme Perdido em Marte. Fantástico, é meio que por aí. É meio que por aí. Ele monta uma câmera com a pressão ambiente da Terra, a temperatura também, aí é possível a água líquida, e aí ele começa a plantar batata, e com isso que ele vive. Qual foi? De onde que ele tirou a fonte de bactéria? Eu não lembro direito, mas acho que tinha lá. Deles? Sim, verdade. Ele mistura as fezes com terra, faz isso, cara. Sim. É bem interessante. E outra coisa que eu queria falar também é que a vida, para a gente procurar em outros planetas, é uma questão tão complexa que a própria busca que a gente faz é baseada na vida que a gente tem aqui na Terra, o que é ainda mais problemático, porque a vida de outro planeta pode ser totalmente diferente. Desde a base que a gente tem como DNA até outras coisas que vêm. Mas, Carlos, então, para poder dar fundamento a essa nossa ideia, é que a química e a física são as mesmas, até onde a gente conhece. Sim, claro. Então, é isso. Então, baseado nesse princípio, isso faz a gente crer que as condições necessárias para a vida respondam a
processos químicos e físicos compatíveis. Sim. Conservação de energia. Eu vi até... Sim. Eu vi até uma notícia recentemente de que não seria possível vida em Vênus, ou então seria muito difícil, porque lá a atmosfera tem pouca água. É uma atmosfera muito desidratada. A quantidade de água é muito menor do Então, que a água a não é o necessária único para a vida. requisito. Você tem que ter temperaturas de 400 Isso, eu tô graus, onde falando processos termodinâmicos, a entropia de sistemas a esses sistemas, Sim. sistemas biológicos, essa temperatura é tão alta que se torna praticamente impossível, tá? Você manter esses organismos estáveis, né? Organismos vivos estáveis. Então, tem várias Sim, condições físicas que elas têm que ser obedecidas, né? Leis da Sim. física e leis da química, né? Então, é por isso que eu que tô não é tão falando... aleatório. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas ficam falando que um dos pilares, sob o ponto de vista da química, para a construção de organismos biológicos é o carbono. Tá? Você tem o carbono como pilar. Por que o carbono... falam também do silício. Pronto, aí depois eu vou te explicar por quê, qual é o problema do silício. Bom, o carbono é um dos átomos mais estáveis que a gente tem no universo. Tá? Então, a primeira coisa, o carbono faz 4 ligações. Ah, mas o silício faz também. O problema do átomo de silício é que ele é menos estável. Ele é muito maior do que o átomo de carbono. Ou seja, você dá um pouquinho de temperatura, por que você utiliza silício nos painéis fotovoltaicos? Você joga a luz em cima dele, ele arrebenta as ligações. Tá? Então, é por isso, então esses corpos que podem ser, esses organismos que podem ser baseados em silício estariam em locais escuros, né? Aí começa a virar um negócio exótico mesmo, que você tem um átomo que ele não é preferencial da natureza, carbono para silício, para ser escolhido para fazer um processo. Então, a natureza tende a ser preguiçosa. A natureza procura estados de mínima energia. Então, tá certo que a natureza também procura atalhos, tá? A natureza também parece que gosta de escolher atalhos para algumas coisas, mas lembra sempre disso. Os princípios, o norteador que nós temos para pensarmos as coisas sob o ponto de vista antrópico é baseado na física e na química que a gente conhece, que até onde a gente conhece tem leis que são fundamentais, tá? E que a natureza parece que obedece essas leis. O problema também do silício também é ligado com as condições termodinâmicas requeridas para formar cadeias tipo poliméricas ou algo tipo ou parecido com o DNA. Existe um problema muito grave para o caso do silício. Você trabalha com isso, né, Jorge? Faz um negócio com silício e faz um negócio com carbono. Qual que é mais estável? A resposta é completamente diferente. O átomo de carbono ele é muito mais pesado, tá? Tem o problema também ligado à eletronegatividade e outras coisas mais, né? A estrutura eletrônica daquele átomo é diferente. É isso. Existem alguns ciclos que os caras sugerem de metabolismo que não é exatamente a composição própria de uma célula, mas para alguns casos extremos, que inclusive se encontram aqui na Terra, né? Algumas coisas parecidas que envolvem lá enxofre, algumas coisas assim, mas são coisas muito, muito exóticas, muito exóticas. Para a gente ter uma variedade de vida, parece que até o momento parece que o carbono é o melhor sujeito, né? É uma escolha confortável para a vida, né? Para a natureza é uma escolha confortável. Tá? Agora, aquele negócio, né? Para tu chegar a ter vida, seja ela qual for, tu tem que ter, no mínimo, um micro-organismo que seja capaz de se reproduzir. Não, isso é outro processo. Tem que ter uma molécula, tá, capaz de se autorreplicar. Guardar memória genética. Isso é complicado. As respostas aí, elas não são simples. Não são simples. Fala, Carlos, de novo. Sim, o Carl Sagan até fala sobre isso no livro Cosmos dele, que
É muito mais provável se a gente fosse encontrar a vida, ela ser unicelular do que ser animais grandes como a gente tem aqui, por exemplo, na biosfera da gente. Porque quanto maior for o organismo, mais complexo ele é e mais difícil é dele sobreviver, mais difícil é ele ter chegado até aquele É estágio. que, Então, é que, obviamente, vai ser mais difícil a gente encontrar. é que o negócio que para tu reunir condições para tu ter vida, e em especial vida complexa como a nossa, tá? Onde se tem organismos multicelulares e inclusive capazes de fazer uma civilização como a nossa. Para ter essas condições não é simples. Marte talvez tenha tido isso na história dele. Atualmente A equação de Drake aí. tá difícil. Tá difícil. Eu não sei se tem vida inteligente nem aqui. Também. Às vezes também. Às vezes tenho dúvidas também. Às vezes tenho dúvidas. Às vezes também tenho. Aqui, ó. Olha, Gil, não sei, hein, cara. Ele pergunta aqui, ó. O senhor acredita que, como nós estamos estudando Marte, algum marciano possa estar fazendo o mesmo? Eu acho meio difícil. Nós vamos saber isso quando nós chegarmos lá. Nós vamos saber isso. O Samuel também já tinha perguntado aqui há um tempinho se humanos podem viver em Marte. Olha, poder pode, né? Mas, rapaz... Não, mas é esse o caminho. Então, deixa eu dar o panorama das condições que nós precisamos. Então, a primeira coisa é, por exemplo, nós reativamos o projeto de exploração da Lua por 2 motivos. Encontramos caverna, porque você não pode ficar exposto à intempérie da falta de atmosfera na Lua. Então, encontramos caverna. A mesma coisa em Marte. Nós vamos ter que ficar num local que não esteja exposto à radiação direta na superfície de Marte. Então, isso aqui é a primeira coisa. Encontrar locais para abrigo. Tá? A segunda coisa é encontrar a água no estado líquido. Ótimo. Descobriram-se que tem na superfície da Lua, no material da Lua, logo abaixo da superfície, incrustado nas rochas e minerais da Lua, um monte de oxigênio. E a ideia é você tirar... E água. E a ideia é você utilizar a água não só para nosso consumo, mas utilizar a água também para fazer combustível, porque você faz hidrogênio, você produz hidrogênio, e você também gerar oxigênio. Então, a água é fundamental para nós, isso tanto em Marte quanto na Lua, em 3 sentidos, né? O ar para respirar, combustível e a água para nós bebermos. Então, a gente precisa, meio que você que comentou sobre a questão da hidrólise, só para acompanhar, o processo de hidrólise é muito caro nesse processo, porque a quantidade de energia que você precisa para poder, na verdade, distração da água, não é o processo da hidrólise, mas a distração da água ainda está um processo muito caro. As usinas, tem uma usina que meio que faz um negócio meio que autossustentável nesse aspecto aqui, no sul da Bahia, se não me falha a memória. Mas são processos ainda que eles não são ainda baratos sob o ponto de vista de nós chegarmos lá e vamos fazer isso. Tá? Ainda não está barato o suficiente, mas a ideia é que o caminho seja esse. O Samuel aqui, vocês teriam coragem, de novo, Samuel aqui, vocês teriam coragem de morar em Marte? Olha, eu não. Tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Tem muita coisa para fazer aqui. E outra coisa, eu acho ainda que para colocar um pessoal lá para ficar um tempo lá, de todos os problemas técnicos que existem, e são bastante graves, alguns bastante difíceis de serem superados, embora possam ser superados, existe uma componente também, tá, que é a nossa componente social. Tá? Uma tripulação ia até lá
vai ter que ser um pessoal especializado e vai ter que ficar confinado durante quantos meses, hein, Mario? A ideia é que o projeto dure pelo menos um ano inteiro. No mínimo, não faz sentido você fazer um negócio, um bate-volta, né? Então, imagina só, tu ficar, sei lá, eu acho que há uns 3 meses, né, para chegar lá. Vai ser um negócio da ordem de 6 a 8 meses, tá? 6 a 8 meses? Seria bastante depressivo. Nessa faixa. Porra. Não, o problema é que o pessoal ali, ele pode... Jorge, a missão é por volta de 3 anos. Meu Deus. Não, nessa brincadeira aí, os caras se matam no meio do caminho. Os testes feitos de pessoas em isolamento, nenhum deles deu certo. Nenhum deles deu certo. Todos eles falharam. Por algum motivo. Falhou. Teve aquele teste daquela... Como é que eles chamam? A biosfera, né? Foi isso. Os dois falharam. Fizeram biosfera 1, depois um foi por contaminação e o outro foi gente querendo matar gente brigando com gente. Foi um Big Brother. Rolou um Big Brother. A coisa não é assim. Segue nas perguntas do povo aí, Jorge, porque senão a gente... Gil tinha levantado a mão. Tá. E depois, Gil também tinha levantado a mão uma hora e baixou, não sei se ainda quer falar. Não, boa noite. Não, eu já enviei a pergunta. É porque eu faço física na UFES, estou em bacharelado e eu pretendo me especializar na... Eu não conheço você, Gil. Como é que é? Aí você responde, mas eu te conheço, né, professor? Aí eu acho um absurdo, Jorge, o pessoal, alguém passar no curso de física e não ter aula comigo. Vai lá, Gil. Fala. Não, o senhor já leu. Eu mandei no chat a minha pergunta. Eu só tenho uma curiosidade assim. Os robôs que vão lá para Marte, eles adentram Marte ou só fica em cima? Não. É como eu mostrei. Aqueles que eu mostrei lá na superfície, naquele mapinha que eu coloquei, aquilo está tudo na superfície, Gil. E eles estão andando na superfície de Marte, como carrinhos lá na superfície, tá? O Curiosity, como eu mostrei lá, o Curiosity, o Opportunity, o Perseverance e o Zhurong, eles estão andando por lá. Tá? Então, nós estamos em Marte já. Estamos andando em Marte. Vai, Jorge. Tiago, contigo. Eu anotei algumas coisas aqui. Na hora que falou sobre os mamutes congelados, né? Que a gente tem um temor, né, do que pode acontecer. Na verdade, vai acontecer, né? Por causa do aquecimento global. Então, até a próxima, Aslan. Esse temor ele vai se concretizar em breve. Né? Coloca aí 50, 100 anos, a gente vai estar convivendo com esses micro-organismos. Né? E a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo agora. Ou pior. Por aí. Ou pior. Né? Então, assim, tem a questão climática por si só, mas tem a questão dos micro-organismos que vem. Né? Então, temos cenas complicadas aí para os próximos capítulos. Né? Mas eu queria perguntar um negócio sobre Marte, que é o seguinte, que, por exemplo, aqui na Terra e em Júpiter, em Saturno, tem auroras boreais, né? Em Júpiter e Saturno tem auroras assim magníficas, né? E em Marte também tem, né? Então, o problema Só é que Marte... o núcleo de Marte não é sólido agora, não é? São duas coisas. Primeiro, que o campo magnético de Marte praticamente não existe. Tá? Então, as auroras acontecem porque você precisa do campo magnético para você confinar as linhas de campo numa determinada região, para você pegar o vento solar, e aí as partículas do vento solar interagem com a atmosfera e produzem isso. Então, você tem assim, uma coisa muito tênue. Eu lembro que algum tempo colocaram luz, era algo muito tênue mesmo. Mas o que causa, então, essas auroras? É o fraco campo Não, mas magnético? O que tem é muita coisinha assim, é muito tênue mesmo, tá? Entendi. Então, mas os responsáveis seria isso, mas o campo magnético é fraco e não tem atmosfera, então se você vê, é um resquício do negócio, tá? Algum instrumento muito sensível, alguma coisa assim, muito
que está lá em Marte para poder detectar essas partículas. Entendi. Eu queria aproveitar que eu já estou falando e fazer uma outra pergunta, que é meio que uma provocação, assim, sabe? Qual que é a lógica de mandar pessoas para Marte se a gente não está conseguindo cuidar da Terra? Todo esse processo, toda vez que você coloca, quando você constrói um acelerador de partículas que vai custar bilhões de dinheiro, trilhões de dinheiro, é que você sempre traz benefícios tecnológicos quando você faz esse tipo de coisa. Então, para você ter ideia, vou dar exemplo de coisa simples que nós temos hoje desenvolvida, quando perguntava-se no passado qual o sentido de mandar uma pessoa para Marte, para a Lua, por exemplo. Tá? O absorvente feminino foi desenvolvido para os astronautas. Os painéis térmicos são utilizados em materiais refratários que nós utilizamos hoje na cozinha da gente. A comida desidratada foi desenvolvida nesse processo. Deixa eu ver. A NASA, ela lança todo ano um livro onde eles prestam um relatório de desenvolvimentos tecnológicos dele. Pelo menos 1.000 patentes todo ano. Esse tipo de coisa não tem preço. Vou dar um exemplo dos maiores, não está associado com nenhum, é um projeto da física. Você sabe qual o valor que teria para a humanidade a internet hoje? O valor? Você consegue imaginar? Não consigo imaginar, não. Não. Né? Aonde foi desenvolvida a internet? O Jorge sabe. Se eu não me engano, foi num acelerador de partículas, não foi? Pronto. Está explicado. Sério? Vamos lá. Vamos lá. Nós colocamos... Você consegue viver sem satélite hoje em dia? Hoje em dia, não. Não. Nós não conseguimos ver esse satélite. De onde que saiu o satélite? Os satélites, eles são produto das observações Da corrida espacial. do Tycho Brahe. Foi ali que a gente começamos com as observações que levaram o Kepler a desenvolver as leis do movimento planetário, que levaram a gente a desenvolver a lei universal da gravitação. E só com isso que você coloca o satélite em órbita, senão você não sai da biosfera. Uhum. Tá? Aí você perguntar, qual é o preço da lei universal da gravitação, a lei do movimento planetário de Kepler? Por que Tycho Brahe ficou olhando para o céu enquanto tinha gente morrendo? Então, a ciência, como eu falei, as pás daquele drone do Ingenuity são um advento tecnológico, um material super leve, super resistente, e daqui a pouco você troca a massa do seu carro, que deve pesar aí, fazer com que o carro... Vamos lá, o Jorge talvez tenha ideia disso. Se você pegar só a chaparia do carro, tá ali uns 400 quilos, Jorge? Eu acho que folgado, hein, cara? 400 quilos. Substitui aquilo tudo por nanomateriais de tecnologia, de nanotecnologia. Você reduz esse peso para quanto? No mínimo a metade. Eu acho menos da metade. Os materiais dos motores. Se os motores ficarem mais leves, você vai gastar menos energia no motor. Você vai poder utilizar um motor elétrico. Essas baterias que são utilizadas, células fotoelétricas, que já estão sendo utilizadas nas casas hoje, essas células fotovoltaicas, células fotoelétricas, são desenvolvidas para satélite. E isso é retornado depois para a gente. Então, quando você pergunta, faz esse tipo de pergunta, por trás da ciência que é feita, existe um monte de retorno. Um monte de retorno. Vou perguntar para Jorge Cachini qual é o valor da sua pesquisa teórica de modelagem de nanomateriais que você faz para os dias de hoje. E ele gasta o tempo dele enquanto tem gente morrendo. Uhum. Mas o que nós desenvolvemos em termos de tecnologia de nanomateriais, já está tudo no mercado hoje em dia. Então, assim, basicamente, assim, você está falando o seguinte, é importante no sentido do desenvolvimento da ciência. Mas, assim, não, a Marte, eu acho que não serve como salvaguarda da humanidade. Olha... Não sei. Não sei. Não sei, Thiago. Não sei, Thiago. A zona habitável, hoje, Marte está na fronteira da zona habitável. Uhum. Tá? Ele está na fronteira. O Sol vai aumentar o volume dele. Não, sim, é que eu fico pensando assim, Marte até poderia ser um salvaguarda da humanidade, mas
tem que ser uma humanidade diferente, senão vai dar errado. Mas que seja. Entendeu? Eu não sei o que eu vou ser, o que nós vamos ser daqui a 10 mil anos. Tem um outro aspecto aí que é meio que é importante, assim, que eu já reparei que um pessoal aí que estuda Marte, é que eu já vi esse comentário, que parece que Marte, por algum motivo, ele envelheceu muito rapidamente. Foi. Por algum processo geológico ou da formação do planeta, ele envelheceu muito rapidamente. Então, existe uma preocupação de vários cientistas de entender como é que esse tipo de coisa aconteceu. Porque o próximo da lista em envelhecer é o nosso próprio planeta. Somos nós. Então, compreender esses mecanismos de o que aconteceu com aquele planeta, que possivelmente já teve vida, tá? O que levou ele a ficar estéril desse jeito, tá? Porque certamente o nosso planeta... E quais são as soluções que nós teríamos para responder, para poder atacar aquele problema. Então, isso aqui existe esse interesse antropológico por trás, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui, Marildo, que certamente esse tipo de coisa existiu na exploração da Lua, talvez eles vão voltar por algum motivo. É uma coisa que seria extremamente dispendiosa, mas parece que ainda existe, para o caso de Marte, algum interesse. Jorge, não só Marte. Você sabe qual é a maior fonte de irídio? A maior fonte de irídio são meteoros. Sim, praticamente a única, Aí você olha para a Lua é cheia de quê? Cratera. Você olha para Marte é cheio de quê? Cratera. Então, certamente existe um grande interesse em prospecção. É por isso que os chineses, os americanos estão voltando para a Lua. E não tem irídio. Praticamente você não encontra irídio na Terra. Não. Então, nós estamos com escassez. E são materiais que cada vez são mais interessantes sob o ponto de vista tecnológico. Quase todo o irídio que a gente tem no planeta, a fonte foram meteoros. É isso. Então, a gente estão atrás, eu tenho dúvida nenhuma, tá? Tenho dúvida nenhuma. Ouro, irídio, essas coisas são provenientes de meteoros. Paládio, essas coisas. Exato. Esses metais meio... Os metais de uma forma geral. Que são raros, né? São tidos como raros. Mas é isso aí. Vamos nas perguntas aqui, que já são 8h43. Vamos ver nosso tempo aí. O Flávio aqui, ele se... o Carlos. Vai lá, Carlos. Veja o pessoal que mandou as perguntas. Como o Carlos já perguntou, veja que tem mais pergunta do povo aí. Aqui o Flávio, ele fala uma coisa que é interessante. A câmera fotográfica é um exemplo bacana que surgiu a partir da exploração espacial. Mas a câmera fotográfica já existia, né? Mas o CCDs, que está nas suas câmeras, que talvez eles não conheçam as câmeras como era antigamente, Jorge. O pessoal de hoje em dia conhece câmera de celular, conhece. Mas o efeito fotoelétrico, lá do Hertz, do Lenard, do Hallowell, do Einstein, do Millikan, fundamental para nós chegarmos hoje e termos essas câmeras de hoje. A física foi fundamental. Falou, então.